uma convidada super especial para o episódio de hoje do Emocional Cast. Estou muito feliz de estar aqui gravando esse episódio com essa pessoa que eu conheci recentemente, mas que eu já tenho uma admiração gigantesca, Malu. Muito obrigada por ter aceitado meu convite e ter vindo aqui para compartilhar no Emocional Cast um pouquinho da tua história, um pouquinho da tua trajetória e o quanto ela vai trazer muitas chaves para todas as pessoas que vão ouvir. Eu tenho certeza disso. Obrigada mais uma vez, minha amiga. Eu que agradeço por você ter me convidado. Tô muito feliz de participar, ainda mais com você, que o que você falou, a gente conhece pouco tempo, mas a gente já virou amiga, né? Muito gostoso isso. Nesses cursos da vida aí, né, Malu? Foi muito bom mesmo que a gente experimentou junto. Malu, geralmente eu não apresento meu convidado. Geralmente não teve um podcast que eu apresentei o meu convidado. Por que eu não apresento meu convidado? Porque geralmente, quando eu vou falar sobre o meu convidado, eu falo da minha ótica, eu falo quem a pessoa é. O que eu costumo fazer é falar para as pessoas aqui o quanto eu te admiro, e quem eu trago geralmente são pessoas que eu admiro muito. E falar da onde a gente se conheceu. Eu falei, foi um curso da Apollo Palestrantes, foi maravilhoso esse curso. Inclusive, um beijo para todo o pessoal da Apollo. E lá a gente se conectou. E a gente se conectou por vários pontos, mas o principal deles, com toda certeza, foi a tua história. A tua história impactou a minha vida, assim, impactou a vida de todas as pessoas que estavam lá no curso, tenho certeza disso. Porque é um caso de extrema superação, em todos os sentidos. E eu gostaria de te fazer a pergunta-chave, a pergunta que eu geralmente costumo começar e abrir o episódio. Quem é a Malu Mendes? É uma pergunta complexa, mas vamos lá. Malu Mendes é uma menina sonhadora, menina mulher, né? 30 anos. Uma menina. Sonhadora. Eu vou atrás do que eu quero, o que eu acredito. Eu sou muito resiliente e fora isso, eu sou surfista profissional adaptada. Eu tenho paralisia cerebral. Eu acho que é isso, resumindo assim. Uma menina muito sonhadora. Tem paralisia cerebral e é surfista profissional. Recém chegou do Mundial. Mundial ISA de parasurf por equipes. Eu representei o Brasil. Fui com uma equipe extraordinária e conquistei o 3º lugar. Maravilhoso. Esse é só um 3º lugar, porque quantas outras, né, medalhas a Malu carrega. Que lindo isso, Malu. Malu, você falou da paralisia cerebral e nos bastidores, em algum momento das nossas conexões, você já contou um pouquinho de como você descobriu, né, esse diagnóstico. Você pode compartilhar com a gente? Posso sim, eu sempre desde que eu me conheço por gente, eu achava que eu era diferente das outras crianças. Só que fui levando, sabe? Aí eu tive um diagnóstico de depressão. Você tinha quantos anos que você teve o diagnóstico de depressão? Com 22. E aí 24. E assim, e foi por várias dessas questões, né? De me sentir diferente, de não me encaixar num padrão que eu achava que era certo, mas hoje pra mim não existe padrão. Todo mundo é diferente, todo mundo tem uma característica especial, diferente. E aí eu surfei desde pequenininha, né? E aí a psiquiatra indicou que eu fazia esse outro esporte. Sempre fiz um monte de esporte, mas uma coisa nova. E aí eu comecei a andar de skate. Na verdade, novo não era. Eu sempre andei também, mas assim, para colocar para ir em pista, com o professor, eu fui aprender a andar de skate mesmo. Antes é só... Com técnica específica. Com técnica.
E aí um dia eu tava lá com o professor na minha aula, né? E uma mãe de um aluno que ia na próxima aula, quando eu terminei a minha, ela veio falar comigo, olha, eu vi que você tem uma deficiência, né? Você pode me contar dela? Que eu sou fisioterapeuta de para-atletas. Aí eu falei pra ela, olha, eu acho que eu tenho alguma coisa, mas eu não sei o que é. Aí na hora ela falou, você tem paralisia cerebral. Contei do meu parto, que foi difícil, né? O parto da minha mãe. Uma conversa ali de bastidor, né? E na hora ela falou, você tem paralisia cerebral. Eu voltei pra casa meia... Como assim, paralisia cerebral, né? Eu não sabia nada sobre... Isso já com quantos anos? 26. 26 anos. Não sabia nada sobre a deficiência, né? Passou uma vida inteira, Malu? Sim. Desde criança. Desde criança. Sem saber. Sabia que era diferente, mas não sabia o que era. Sim. E é muito doido isso, porque quando eu nasci, eu fiquei na UTI, e aí a médica, né, o pediatra falou, eu não sei qual vai ser as consequências, se vai andar, se vai falar, é só no decorrer da vida a gente vai descobrir como que vai ser. Só que agora é a pergunta, todo mundo faz, como que não falaram paralisia cerebral para seus pais? Eu falo, eu não vou, não sei. Também não quero procurar explicação, porque já foi. Agora já passou. Era o que tinha que ser. Sim. Eu acho que eles tinham que ter me criado sem saber o diagnóstico. Para estar onde eu tô, precisou disso. Uhum. E aí ela falou, tem um grupo de fisioterapeuta voltando para 26 anos. E ela falou assim, tem um grupo, né, de atletismo, de para-atletismo, você quer participar? Aí eu falei, eu posso ir lá ver como que é, né? Aí a gente marcou num sábado uma primeira visita que já era tipo uma avaliação. E aí eu fui nesse sábado, eu lembro que tava chovendo muito. Ninguém foi, só o treinador, tinha o treinador, o neuro e ela fisioterapeuta, e mais um fisioterapeuta. Aí eles começaram a fazer o teste lá, que é o teste clínico, né? E todos que fizeram falaram a mesma coisa, é paralisia cerebral de forma de hiparética. E aí eu comecei a treinar tudo, mas isso precisava mesmo de uma neuro para confirmar, fechar o diagnóstico, o exame, né? Aí eu fui nessa neuro. Eu lembro que assim, foi no CRPI lá no Guarujá, que é o Centro de Reabilitação da Paralisia Infantil. E aí eu lembro que a gente, como era no tombo, e como todo mundo é conhecido lá, praia pequena, tudo, a gente foi procurar o CRPI, né? Uhum. E aí, engraçado que tinha uma prima da minha mãe que trabalhava no CRPI. E minha mãe conversou com ela, tudo, ela falou, já que vocês precisam só do laudo e de pedir o exame, eu já vou pedir pra médica, vocês nem precisam passar na primeira consulta. Eu vou pedir pra médica encaminhar o exame. Aí encaminhou, era aquele que entra... Ressonância? Era uma ressonância e o eletro. Você nunca tinha feito esse tipo de exame antes? Então, minha mãe disse que quando eu tinha 4 anos, tentaram fazer, mas não conseguiram. E aí, criança ainda, se debateu. É uma coisa que é muito louco isso. Porque eu fiz fono, a fono nunca deu esse diagnóstico. Eu não sei ainda. Era pra ser assim, Era pra ser. Era pra ser assim. E aí, eu fiz esse exame tudo e foi direto pra neuro. E a gente chegou lá
na consulta com essa neuro, tudo, pra ela dar o laudo, tudo, né? Fechar mesmo. Aí chamou Malu Mendes, tudo, eu entrei com a minha mãe. Aí ela falou, mas quem é a Malu Mendes? Por que vocês não trouxeram ela? Falei, não, sou eu. Malu Mendes sou eu. Ela falou, não. Ela olhou o exame e falou, impossível. Vamos. Aí na hora ela pensou que tinha trocado mesmo os exames. Eu tive que refazer o exame. Chegou de novo pra ela e ela, mesmo assim, ela não estava acreditando. Ela mandou a gente trocar de laboratório, porque ela achou a máquina. Deve ser a máquina, porque o comprometimento no exame não é compatível ao que eu tô vendo na Malu. Sim. Aí a gente trocou até o laboratório, né, a máquina. E aí deu o mesmo resultado. E ela falou, olha, nunca vi isso, nunca aconteceu isso aqui nos meus anos de neuro, eu nunca... o comprometimento é enorme, era como se eu andasse com muita dificuldade, falasse com muita dificuldade, sem coordenação nenhuma. E quando eu falei que eu surfo, ela falou... Como assim? Ela perguntou pra minha mãe, você acredita em Deus? Aí minha mãe falou, lógico, acredito. Então, é um milagre de Deus. Não tem outra explicação, me arrepia, Malu. Toda vez que você conta essa história, me arrepia. É um milagre de Deus. Sim. Olhar o exame e entender que a Malu hoje tem uma condição totalmente diferente do que os exames indicam. Sim. Não é possível isso, mas é possível sim. Com a sabedoria, com a inteligência, com tudo que você faz. E, Malu, você não surfava antes de conhecer essa fisioterapeuta, né? Não, eu surfava. Eu estudei 3 anos de idade. Ah, é verdade. Você não surfava profissional. Não. Essa história que eu... Conta pra gente um pouquinho, como é que despertou isso? Porque teu pai também surfa. Então, o meu pai, ele é técnico, né, de surf. Ele foi surfista profissional e depois virou técnico. Eu vi o meu pai pouco tempo da minha vida que eu vi ele de profissional. Quando eu nasci, ele já estava indo indo para ser técnico, né? Saindo do profissional para trabalhar de técnico. Então eu cresci muito com todo mundo surfando, todo mundo indo competir, os meninos, e geralmente ele é especialista mesmo em molecadinha que tá começando 10, 12, 13 anos. Então eu cresci com isso. E ia pros campeonatos com meu pai pra assistir, né? Você não competia? Não. Competi 1 ou 2 vezes, mas assim, o nível, como a minha deficiência, tudo, o meu surf não evoluiu como dos outros. Como dos outros que na categoria comum. Comum, E aí, mas eu sempre queria viver isso. Sempre quis, mas eu quando deu lá uns 15, 16, eu falei, não vai dar. Vai ser uma vontade que eu vou trabalhar para estar no meio do surf, alguma coisa ligada ao surf, mas competidor eu não vou ser. Você começou a acreditar nessa verdade? Sim, acreditei, porque se não fosse o parasurf, até hoje, eu não consigo. Vamos ser real, assim, eu não consigo. Seria mais difícil. Seria mais difícil. E aí, quando a gente descobriu a possibilidade de fazer o atletismo, eu comecei no atletismo, tudo. E o meu pai sempre postava no Instagram, Malu tá competindo, não sei o que, no atletismo. E o meu pai tem um amigo que chama Alcino Pirata, que ele faz parte do parasurf. Ele foi um dos precursores mundiais do parasurf. Ele que
ajudou a criar o campeonato de parasurf e tudo. E ele viu o meu pai postando e falou, pô, vamos pôr um aluno no parasurf pra competir, não sei o quê. E eu fui chamado em 2020 para compor a equipe brasileira de parasurf. Que assim, é muito difícil ter meninas. No Brasil é muito poucas meninas que competem, tudo até pra galera que tá vendo, que conhece uma menina que tem vontade de competir, ou que surfa adaptado, pode entrar em contato, ou que queira aprender a surfar, né? Entre em contato com a gente, que a gente ensina. Faz a pessoa subir na prancha. A gente tá precisando de mulherada no parasurf. Olha só. Sim. Aí eu fui nesse campeonato sem muita expectativa. A gente não sabia nem como funcionava a classificação funcional, né? Que é dividido por deficiência. Você faz todo um... Você chega lá, tem que passar por uma fisioterapeuta, por uma terapeuta ocupacional, um neuro, para ele te encaixar nas classes. Então a gente saiu daqui nem sabendo qual era a minha classe, como que ia ser, se eu era legível mesmo. Que as imagens que a gente via, a gente não sabia nem se eu ia ser legível. Eu cheguei lá, fiz o exame, passei pela classificadora e ela falou, seu grau foi a mesma coisa da neuro aqui. Seu grau é tão grande que você pode ir em 3 classes. Aí uma de joelho, uma quem tem problema em membro superior e outro inferior. Aí ela falou, qual que você quer? Aí eu falei pra ela, qualquer uma menos de joelho, eu não sei surfar de joelho. Aí eu falei, mas você é médica, você que entende, é você que vai me classificar. Aí ela falou, o mais justo hoje é o membros inferiores. Aí eu entrei na competição tudo e fui passando as fases e a final era no domingo, eu me classifiquei pro domingo. Aí eu lembro de que sábado de noite a gente já tava na casa do meu amigo, que eu fiquei na casa de um amigo, indo dormir assim, e eu olhei pro meu pai e falei assim, ele é técnico, né? Ele tinha muita vontade de ter o campeão mundial. E ele procurou isso muito e nunca teve. Aí procurou em todo mundo e não olhava pra Malu. Aí eu olhei pra ele e falei, eu não sei porquê, foi uma inspiração, tudo que eu falei pra ele assim, ó, daqui eu fiz as contas, eu acho que era 15 horas pra bateria, eu fiz as contas muito rápido, falei, daqui 15 horas você vai ter um atleta campeão mundial. Olha só, me arrepia. Sim. Pra um pai ainda. Aí a gente dormiu, acordou, eu lembro que ele fala até hoje, que a primeira coisa que eu fiz quando eu acordei, falei, daqui 5 horas você vai ter um campeão mundial. E antes de entrar na bateria final, eu falei, em 15 minutos você vai ter o seu campeão mundial. E eu fui campeão mundial. Você tinha certeza que tinha? Tinha. Meu Deus. Quando eu passei pra final, eu falei, já que eu tô aqui, eu vou ganhar. O que você acha que aconteceu dentro de você pra você se empoderar dessa verdade? Não, eu já sou campeã mundial. Né? Ainda sem terminar a competição, mas você tinha certeza que você ia ganhar. Sim. Sabe por que eu te pergunto isso, Malu? Porque a grande maioria das pessoas, quando elas estão na jornada de construir o que elas desejam para a vida, seja uma competição, seja algo que não é de competição, enfim. Sim. A gente entende que a grande maioria das pessoas que consegue o resultado, que consegue conquistar, elas se empoderam antes. E quando você fala, eu sinto isso. Você se empoderou antes pra... A sensação que eu tenho é que você tinha certeza que o título ia ser seu. Sim. O que acontecia dentro da Malu? Você lembra? Você sabe dizer? Pra se empoderar dessa verdade.
Eu lembro que eu vinha eu vinha há pouco tempo antes, eu vinha daquele processo de depressão, eu não tava meio sem rumo na vida, tudo. Eu lembro que foi um processo muito doloroso até chegar nesse campeonato, tudo. Aí, quando eu fui passando as baterias, que eu fui passando, eu não sei, alguma coisa dentro de mim falava, é a hora da virada de chave na minha vida. E se Deus me colocou até aqui, se eu vim até aqui, é porque é agora ou nunca. Eu vou fazer... eu falo pra todo mundo, era como se eu tivesse com a bola no pé pra Pronto fazer pra o chutar. pênalti. Não tem como, tem que fazer o gol. E isso eu tinha certeza que eu tinha que fazer esse gol, que eu tinha que ganhar esse campeonato. E isso me empoderou e eu acreditei, foi o que você falou, eu acreditei nisso. Eu acreditei desde o começo que eu ia... Você se apropriou dessa verdade. Apropriei. Eu vejo que essa é uma grande verdade. Todas as vezes que a gente se apropria daquilo que a gente tanto deseja, a coisa se realiza. E visualizar, né? Você se visualizava? Me Você via você visualizava. subindo no pódio? Sim. Tinha o pódio todo... Desde o começo do campeonato, eles montam um pódio, né? E eu lembro que eu me via lá com a bandeira, cantando o hino, porque quando você ganha nesse campeonato é uma coisa muito especial. Nem outro campeonato de surf é que nem esse. Esse é o formato mais olímpico e paralímpico, que é o ISA Games. Tá na Olimpíada e vai entrar na Paralimpíada. Isso eu tenho certeza. E é um formato tão emocionante pra gente que é surfista que nenhum campeonato acontece. A gente sobe no pódio e se você vê o teu nome falando, você com a tua bandeira, e se você é o campeão, ele toca o hino do seu país. Então isso me arrepiava e era o que eu queria, escutar o hino do meu país. Eu fazendo tocar o hino do Brasil. Olha isso. De novo, me arrepiei. Meu Deus, eu falei que essa história. E você tinha certeza e subiu no pódio. E qual foi a sensação do seu pai, assim, depois de vocês conversando? O que ele fala sobre isso? Foi muito doido isso, porque a gente sempre foi de muita conversa, eu e ele, a gente se dá muito bem. Ele é um dos seus maiores incentivadores, né, Malu? Meu técnico, meu empresário, meu tudo. Eu falo, se não tivesse Paulo Kid, não teria Malu Mendes. E aí a gente... Foi uma coisa tão doida, assim, na nossa vida, que a gente voltou. Eu lembro que a gente tava 40 minutos do campeonato, que a gente ficou na casa de um amigo, tava começando tudo, não tinha Onde que foi esse campeonato? em La Jolla, em San Diego. E eu tava em São Clemente, na casa de uns amigos muito queridos. E aí a gente voltou e eu lembro que a gente voltou 40 minutos no carro, a gente só se olhava. E acho que cada um só de se olhar, a gente já tava tendo a conversa. Foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar. Foi a primeira vez que você viu teu pai Foi, chorar. de emoção. Foi muito, muito extraordinário. E você pôde proporcionar isso pra Pude. ele. Que delícia isso. Ah, meu Deus, é emocionante. É. A gente também se emociona, né, Malu? Foi Foi demais. lindo. Foi. Acho que o momento que nem eu, nem ele vamos esquecer. Nunca na Se eu vida. fecho o olho, eu me vejo lá. Assim, eu sinto tudo que eu senti. É como se você tivesse cumprido a missão, uma missão que era um sonho seu, mas paralelo também era um sonho do seu pai. Sim. E você sonhou o sonho com ele e É. fez acontecer. A gente ainda, eu falo pra ele, a gente sonha junto. E tem muito, muito pra conquistar ainda. Com certeza, Sim. Malu. Não tenho dúvida disso. Até porque, além de inspiração, você tem uma dedicação, uma disciplina Sim. surreal, né? É. Tem que ter.
Tem que ter. Pro surf também, assim Sim. como para outros esportes. Como Muita. que é essa disciplina? Olha, o perfil do meu pai de técnico, ele já é um cara muito disciplinado. Então, ele pega no pé mesmo. Ele fala, você quer? Então, se você quer, eu vou pegar no pé. Tanto que o ídolo dele é o Bernardinho, como técnico, é o Bernardinho. Então, ele sempre fala... ele fala muito pra galera que tá treinando com ele, e até pra mim mesmo. Eu não posso te garantir o resultado bom, mas o melhor resultado. Mas se você não tiver disciplina, não tiver foco, resiliência, aí que ele não vai vir mesmo. Mas se você tiver tudo isso, vai valer a pena. Mesmo que você Em não algum ganhe, momento em vem. algum momento vem. Disciplina, Resiliência. foco, resiliência. É. São os 3 ingredientes principais para que um atleta chegue E aí. muito amor, né, pelo esporte. Tem que gostar muito que do que faz. gostar Porque é muito. sofrido, né, É. Malu? Na verdade, eu vejo, tudo na vida tem o lado que dá pra... Que Sim. pena, né? Lado desconfortável. Sim. E se a gente não gostar, a gente acaba se É. perdendo, né? Relacionamento, profissão, tudo na vida. Mas o esporte, de alguma forma, existe uma pressão. Sim, muita. Uma pressão interna, uma pressão, sua autopressão, Interna, e uma pressão externa, uma expressão Externa. do meio também, porque Sim. você tem os concorrentes ali que estão pensando no mesmo objetivo que Sim, você. Estão sim. lutando por isso. E aí, tem pressão de patrocinador, eles nunca vão verbalizar, mas isso eu acho que é mais da gente mesmo, que a gente quer mostrar o trabalho bem feito. De técnico, que tem toda uma equipe, né? Meu pai é meu técnico, mas eu tenho toda uma equipe ao redor. Psicólogo, fisioterapeuta, as pessoas que ajudam, né? O Parasurf, ele ainda tá começando, né? Então, assim, não é o ideal de patrocínio, de grana. Então, tem amigos que ajudam, tudo. Mas... Que legal! Então, se existir algum patrocinador ou alguém que queira ajudar, é só falar com a Malu, né, Malu? Só falar. Entra lá no Instagram. E chama a Malu e fala. Não é um esporte muito comum, né? Ainda mais para mulheres. É. Vejo que é um desafio ainda mais para mulher gigantesco, né? Sim. Porque água, mar, aquela onda É. E o medo? Como é que a Malu lidou, ou se é que existiu esse medo? E isso é uma das dos meus pontos fracos. Eu tenho medo. Eu não posso chegar aqui para você e falar, não, eu não tenho medo. Eu tenho medo. Quando o mar sobe, é um ponto fraco meu mesmo. E Fica preocupada. Fico preocupada. E eu tô aprendendo ainda a lidar com medo. Eu faço... muito mental também, né? Então, às vezes que eu tô numa situação de medo, o mar tá grande, tudo, eu tento colocar na minha cabeça, olha, eu consigo, eu nado tanto, eu faço apneia, eu tô preparada se vir. Mas eu vou dizer, é difícil você lidar com medo. Uhum. Até porque em campeonatos assim tem todo um suporte fiscalizando qualquer coisa que aconteça, tipo de cair, não voltar. Tem gente para te socorrer. Sim, tem. Né? Tem toda uma assistência por trás, né? Imagino eu, pelo menos. Tem. Mas o medo, ele vai existir porque é a tua vida, né? É Sim. a tua vida que tá ali. É a vida. Não é só o medo se vai ou não vai dar certo, mas é o medo do que pode acontecer. É. Eu falo, quando eu era menor, eu não tinha tanto medo. Eu acho que você vai... Não tinha muito juízo, eu acho. Você vai ficando maior, você vai E crescendo. compreendendo mais alguns compreender. perigos e tal. Uhum. Mas, Malu, eu entrei nesse assunto porque, assim, se a gente sempre parar a nossa vida, os nossos sonhos por conta dos medos, a gente nunca faz nada. Sim. O medo, ele vai existir mesmo que exista paixão. Uhum. Mesmo que você... E é até interessante que exista mesmo e que a coisa aconteça para que a gente consiga deixar fluir. Deixar fluir é fazer o que precisa ser feito, mesmo que o medo esteja ali, Uhum.
Porque se o medo tá ali, indica uma coisa. Preciso me preparar mais. E quanto mais preparado você tá, menos medo você sente. É verdade. Né? Eu vejo muito nesse campo, assim. Então, isso foi um desafio pra Malu. Né? Foi. Esse estado de preparação, acho que ainda é, não é, Malu? com Sempre precisa certeza. se preparar. Sempre. Eu acho que o cara, o surfista, a mulher, o homem que fala, eu já tô preparado em qualquer área da vida. Eu acho que nunca, a gente sempre tem que tentar se superar mais conhecimento, mais preparação, porque senão Dá pra se preparar mais sempre. dá, sempre. Que legal isso. E uma coisa que é legal também disso, de saber que dá pra se preparar mais sempre, é saber que a gente não precisa se sentir preparado também. Nesse momento, talvez seja o momento de olhar pra paixão, pra aquilo que eu quero fazer e acontecer. Eu acho que você nem olhou pro teu medo quando você pensou, eu vou subir naquele pódio e eu vou trazer o Mundial. Sim, e eu falo, eu não tava 100% preparada. Era o meu primeiro campeonato de parasurf. Primeiro campeonato. Mas já eu trouxe o pus- Mundial. Já. Inaugurou Eu não- com chave de ouro. Inaugurei com chave de ouro. E depois desse Mundial, o que mais, assim, de desafio foi pra Malu na carreira como profissional do surf? Então, é a questão de pegar onda maiores. Eu tive. Porque antes, como eu só surfava free surf, né? Eu surfava quando eu queria, quando o mar tava muito bom e era uma coisa diferente. Hoje é minha rotina, meu dia a dia, meu trabalho. Então, eu tive que me superar e aprender que qualquer mar é mar. Hoje, qualquer mar eu tenho que surfar. Qualquer mar você tem que surfar. É. Isso que indica um bom profissional de surf. Sim, e o meu E pai... qual foi o... Não, desculpa, mas Tá. agora eu fiquei curiosaça. Como que foi, assim, qual foi o mar... Porque existe, eu achei que era só de cinema isso mesmo, que às vezes era até montagem, aquelas ondas de candeia. Não, mas aquelas lá não Não é assim? Não. Agora até assustei. Tem os Big Rider, né? Que pegam ondas grandes, Nazaré, essas coisas. Até mesmo pipeline, quando tá grande, chopo. Eu não sou... Dessa loucura, não. Não. Mas existe isso, só que não é a tua opção. Não é. É mais cautelosa. O meu é mais competição, que a competição é mais... rola- Existe modalidade dentro do surf também? Existe. Que Que é a legal. modalidade Big Rider, que geralmente é aqueles caras que pegam onda em Nazaré. Onda gigante mesmo. E tem técnica diferente para cada Tem. modalidade. Tem. Uau, que legal. Sim. Que Tem legal. prancha diferente. Para cada mar. Até o instrumento Sim. é diferente. Por exemplo, eu viajo com 5, 6 pranchas. Não, com 4, 5 pranchas. Para cada mar, assim, se o mar tá um pouco maior, se a onda tá mais cavada, se tá mais gorda. Aí a gente prancha vai muda. Isso legal. também é uma questão de você escolher a prancha que você vai usar naquela hora. Então, Isso assim, traz mais segurança para você, esse instrumento, né? Quando você faz a escolha certa. O mar tá mais assim e a prancha tem que ser essa. Te Sim. deixa mais segura Com para cer- fazer o trabalho? com certeza. É. Com certeza. E aí é o que vem a parte técnica, né? Que às vezes rola umas coisas que o técnico também, ele dá muito palpite, porque ele tá vendo de fora a situação, né? Então, às vezes a gente entra no mar pra surfar, faz um dia antes do campeonato, a gente tem que entrar pra surfar pra testar a prancha. Às vezes eu gosto de uma, o técnico gosta de outra, e aí você tem que... Ou você vai no seu técnico, ou você vai bater o pé. Geralmente eu bato o pé. Teve Tá difícil confrontar o pai. uma situação na Costa Rica, ele não foi comigo. Mas assim, como a gente filma, às vezes eu vou sempre com alguém pra... Sempre tem que ter um preparador ali. Aí filmamos tudo, né?
e tinha 2 pranchas na filmagem. O preparador, e ele falou assim, eu acho melhor ir com a tal prancha. Eu olhei e falei, não, eu vou com essa. E aí eles, não, tem que ir com essa, um pouco maior. Eu falei, eu tô me sentindo bem com essa. E eu tava disputando um título profissional. Aí teve uma hora que eu tive que falar, eu assumo o meu risco. E foi um dos melhores campeonatos que eu já fiz. As melhores notas. Que legal. E aonde que fica? Tem júri também? Como é que é? Explica pra quem não entende nada de surf. Tem júri? Fica onde essas pessoas? Eles ficam num palanque, geralmente, que é montado na praia. Dentro do mar? Não, fora, na areia, assim, né? Geralmente é um palanque de 2 metros, então eles ficam altos. No segundo andar, ficam altos. E geralmente é 5, 6 júris e eles não anotam. E aí a gente tem direito a 12 ondas em 20 minutos. Aí vai contar as nossas 2 melhores. Aí você pega e os juízes vão dar a nota. Na onda, e eu acho que corta de 5, corta a mais alta e a mais baixa numa nota de uma onda, do juiz corta o que deu mais nota e aí faz a média. Entendi. Da onda. E aí conta as duas melhores ondas. Legal. É. Muito legal isso. É. Porque assim, pra quem não entende, É. a gente fica perdido, né? Sim. Mas é um esporte que traz diversos benefícios, né, Malu? Diversos. Quais são os benefícios que o surf trouxe pra vida da Malu? Fisicamente foi equilíbrio, me deu mais equilíbrio, me deu mais uma coordenação motora, né? Me deixou em forma, assim, né? Me deixou tô um pouquinho gordinha, mas acho que a forma, né? Porque você trabalha todos os músculos no surf. Todos os músculos. Trabalha muito, assim. E mentalmente mesmo me deu confiança, alegria. A maioria dos meus amigos são do surf. Ah, que legal. É importante isso também, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma amizade com o Gabriel Medina, que é campeão mundial, né? Tricampeão mundial. E assim, o Felipe Toledo, eu cresci com esses caras, porque eu ia em campeonatos, assisti, eles estavam competindo. Então eu tenho muita amizade, assim. Que legal. Além de tudo, a amizade que a gente leva pra vida, né? Tem uma coisa que eu ouvi esses dias e que faz total sentido pra mim, que é o seguinte. Escolha bem os seus amigos, porque são eles que ou vão te impulsionar e te ajudar mentalmente e te fazer crescer, ou vão te atrapalhar e fazer com que você desista dos seus sonhos. Sim. Eu achei isso muito forte, muito verdadeiro, muito forte, né? Porque quanto mais você estiver se envolvendo com pessoas que estão na mesma sintonia que você, na mesma energia que você, o teu resultado fica extraordinário, né, Malu? É verdade. Eu tenho amigos, assim, os meus 2 melhores amigos que cresceram comigo mesmo, eles não são surfistas. Mas sempre te apoiaram. Sempre me apoiaram. E eu vejo que a gente tá num momento das nossas vidas, eu até conversei com um deles essa semana, que cada um na sua área, mas a gente tá galgando, né? Tá crescendo, isso é muito legal, e um ajuda o outro, a gente conversa bastante. Eu acho que não necessariamente os amigos precisam estar na mesma área que você, mas eles precisam ter a mesma energia que você. Sim. O mesmo desejo de vencer, a mesma felicidade de te ver vencer quando você também vence, né? Acho que isso faz parte da condição de uma relação de amizade. Que legal, que legal. Malu, tem mais uma coisa assim que me chama muita atenção em todo esse processo, né? Porque paralisia cerebral, para quem não sabe, é uma parte do cérebro comprometida. É uma parte do cérebro que está desligada.
Quando você recebeu esse diagnóstico, fez todos os exames, porque eu lembro que você me contou nos bastidores que você estava aflita e você queria um diagnóstico. Queria. Você estava atrás disso, Tava. né? O coração da Malu se acalmou depois que você soube desse diagnóstico? E por que que você acha que isso aconteceu? Meu coração, com certeza eu me acalmei. Primeiro teve o primeiro momento, né, que eu fiquei meio, e agora, como vai ser? Mas eu procurei saber tudo sobre paralisia cerebral. Uau. Até hoje eu gosto de ver uma coisa ou outra, eu adoro saber. Às vezes eu vou lá no Google e pergunto por que paralisia cerebral acontece isso? Como que acontece? Eu sempre gostei de ler sobre isso. Quando eu aprendi mesmo o que era que eu estudei, eu fiquei bem comigo mesma. Ficou tranquila, porque aí você... Eu me conheci. Olha que interessante. Você falou... Ó, me arrepiou de novo. De novo. O que você falou pra mim, Malu, talvez seja uma das maiores verdades que eu carrego, assim, que eu tenho comigo. Quando você tem uma dificuldade, muitas das pessoas, elas travam após um diagnóstico, elas param a vida delas e aí a vida é se lamentar porque aquilo de ruim aconteceu na vida e é como se fosse uma sentença de morte, um diagnóstico. Quando você fala assim, eu queria saber o que era para buscar conhecimento. Você me mostra o quanto um diagnóstico, enfim, algo de ruim que, entre aspas, acontece, só é uma oportunidade para você abrir os seus olhos e buscar conhecimento sobre aquilo. E conhecimento, de alguma forma, vai te fortalecer e te tornar emocionalmente forte para enfrentar as barreiras que esse diagnóstico trouxe. Sim. Porque hoje, se a Malu não se conhecesse, capaz que a Malu se tornaria campeã mundial. Mas a Malu se conhece, ela sabe do que ela gosta, ela sabe que o diagnóstico, inclusive, não a define. Não. E que, independente de diagnóstico, ela pode ter quantos títulos ela quiser Sim. para poder viver a vida que ela sempre sonhou, que você quis, independente do teu diagnóstico. Ou seja, o diagnóstico não define quem nós somos, de forma alguma. Com certeza não. Eu costumo falar que a deficiência é só apenas uma característica, né? Que qualquer... Eu acho assim, a gente tem uma deficiência, né? Um diagnóstico, a gente pode fazer tudo. Às vezes vai ter que se adaptar. A gente tem... Mas se a gente adaptar, a gente pode tudo. A gente é do tamanho dos nossos sonhos. Isso é maravilhoso. Lindo isso também. A gente pode fazer tudo, mas às vezes a gente precisa se adaptar. E se a gente precisa se adaptar, significa que eu preciso estar aberta para aprender o que fazer para essa adaptação acontecer e a coisa funcionar. Eu falo que todo mundo tem uma deficiência mesmo. E eu também concordo com isso que você falou, Malu, porque uns têm deficiência cognitiva, outros têm deficiência física, outros têm deficiência de afetividade, outros têm deficiência, enfim, né, financeira. Quantas pessoas a gente tem deficiências e a gente precisa aprender a lidar com todas as nossas deficiências, né? E aceitar, né? Aceitar é um outro ponto. Aceitar é uma coisa que acho que a partir do momento que você se aceita, abre um leque de possibilidades. Abre um leque de possibilidades. E qual é a possibilidade que a Malu quer para a vida dela a partir de agora? Eu pretendo continuar, minha carreira ainda no surf, né? Mas eu tenho projetos pro futuro que é abrir um projeto social voltado para pessoas com deficiência para aprender a surfar. Que legal. Em forma de terapia. Porque o surf hoje ele é uma ferramenta de terapia. Com certeza. Sim. Terapia não só para as pessoas com deficiência, mas para todas as pessoas, né? Sim, para a família também. As famílias Fala com mais. pessoas com deficiência. Hoje existem muitos projetos, né? Para pessoas com deficiência, para surfarem. E você vê que, assim, médicos
que acompanham as crianças, os adultos com deficiência, falam em 6 meses melhorou bastante. Tem um caso de um menino de Santos, que é o Rafa. Ele começou na escolinha de surf, ele ia numa cadeira de rodas, ele tem paralisia cerebral, tudo. Hoje ele anda. Depois do surf, e os médicos dele, que sempre acompanharam, falam, ele só tá andando porque ele começou a surfar. Uau, de novo eu me Sim. arrepiei. Eu falei que esse episódio a gente ia se arrepiar o tempo inteiro. Sim. Porque é dedicação também, né? Tem a história dele até saiu no Fantástico. Que show, Malu. Eu falo que existe uma fórmula, Malu. Uma fórmula chamada Fórmula dos 3Ds. Decisão, dedicação e disciplina. Sim. Nada pode vencer uma pessoa que decide fazer a coisa acontecer. Que tem dedicação. Dedicação é todos os dias ir aprender mais, estar aberto para conhecer mais sobre esse desafio, fazer tudo que está à volta. Olhar para tudo que está à volta de uma forma assim, foi eu que escolhi, foi eu que Sim. decidi fazer isso. E dedicação é fazer constante. Fazer todos os dias a mesma coisa até você ficar bom. Nenhum faixa preta se torna faixa preta da noite pro dia. Sim. Nenhum campeão mundial Não. se torna campeão mundial Não. da noite pro dia. Não. Então, a fórmula dos 3Ds, para mim, ela é sensacional nesse sentido. Primeiro você decide, depois você se dedica e também tem, né, a disciplina de fazer aquilo acontecer. E a disciplina em todas as áreas da sua vida. Se você é uma pessoa disciplinada, as coisas vão ser mais fáceis, vão fluir mais. E disciplina é fazer com constância, a com mesma constância, coisa. resiliência, né? Coragem Coragem. dentro do coração. Sim. Maravilhoso. Malu, antes da gente encerrar, eu gostaria que você contasse um pouquinho onde as pessoas podem te encontrar, onde que as pessoas podem achar a Malu, entrar em contato com a Malu, sei lá, um patrocinador, Sim. alguém que queira ajudar de alguma forma, alguém que queira praticar o surf, Sim. de preferência mulheres, porque estão necessitados. Sim. Onde? Eu tô no Instagram, Malu Mendes 26. Você vai me encontrar lá. E também no Guarujá, lá no Tom. Você chega na Praia do Tom, Todo mundo pergunta, conhece. a Maluzinha tá... Malu tá por lá surfando. Tá. Se não achar ali na beira da praia, tá lá no meio do mar. Tá, isso mesmo. Ai, que lindo isso, Malu. E uma mensagem final. Eu gostaria que você falasse para as pessoas que estão ouvindo, porque atrás dessas câmeras tem muita Malu. Muita Malu. A Malu que estava preocupada porque queria saber o que tinha e não tinha essa resposta. Tem muita Malu que muitas vezes tá ali não aceitando a deficiência, a dificuldade que tem. Tem muita Malu atrás das câmeras que tá perdida mesmo e precisando de uma mensagem que a Malu de agora falaria pra Malu lá de trás. Ixi, Ixi, emocionou agora. ixi. Então, acho que é não desistir, né? Nunca. Que a vida é um presente maravilhoso. E ninguém é igual a ninguém. Então, você tem o seu próprio caminho. E para você tentar se entender, procurar, pedir ajuda. Às vezes a gente precisa pedir ajuda de um médico, de um fisioterapeuta, de um psicólogo, um psiquiatra. E tentar se entender, que a partir do momento que você se entende, sua vida flui muito. E aceitar as dificuldades e arrumar mecanismos, formas de melhorar, de superar. Show. Dá pra superar. Dá pra superar. Dá. Independente da dificuldade. Independente. Você supera. Oh, meu Deus! Que delícia te ouvir, Malu. Ficaria horas e horas e horas e horas aqui te ouvindo. Você sempre foi excepcional, desde quando eu te conheci, a tua história. E eu escuto, às vezes, a mesma história. Eu escutei essa história lá em casa no almoço, depois no carro, quando a gente tava contando pro Fábio. Um beijo, Fábio! Beijo, Maravilhoso! Fábio. Depois, no evento,
Eu escutei essa história de novo hoje. E agora aqui no podcast, eu escutei essa história 4 vezes. E toda vez você me ensina algo diferente na história que você conta. E toda vez eu me arrepio com a história que você conta. Obrigada por isso. Obrigada por esse ser humano de luz que você é. Obrigada, Paulo, também, o pai da Malu, que sempre tá ali incentivando, motivando. E obrigada mesmo por esse ser humano aqui, ó. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui compartilhar um pouquinho da minha história. Eu espero ajudar muitas pessoas e te agradecer, Luz. Que delícia! Gratidão imensa, minha amiga. E pra sua mãe também, né? Muito obrigada, porque... Roseli. Né? Rossélia, sem ela também a Malu nem estaria aqui. É, lógico. A gente só agradece o pai, que história que é essa? Ela vai falar. Agradecer a mãe também. A mãe também, que é a origem, né, Malu? É de lá que você veio. Família, É de lá que você veio. Parabéns pela tua família, viu? Obrigada. Parabéns pelo teu sucesso, minha amiga. Eu tenho certeza que esse episódio vai ajudar muitas e muitas e muitas pessoas. Se não decidiram ainda viver a vida dos sonhos, começar a partir de agora. Obrigada por isso. E você que esteve aí até agora, se você acompanhou esse episódio, se inscreva, curta, compartilha, chame o maior número de pessoas para assistir esse episódio também, que eu tenho certeza que a Malu tem muito, muito, muito a ensinar. E a tua chave aí, se não virou ainda, pratique tudo que ela falou. Pratique com o coração aberto, com um sorriso no rosto, enfrentando todas as dificuldades, né, Malu? Um beijo grande para todo mundo. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Um beijo.